Retornamos, Klinger, vai lá, qual é a sua questão? Ô, Arlindo, eu estava comentando sobre aquela suposição de cerrar o Espírito Santo e tirar do mapa do Brasil, né? Mas para fazer a seguinte pergunta: qual é a nossa do Espírito Santo? Qual é a nossa? Existem países que são menores do que nós. Existem países que têm uma população menor do que nós. Existem países que têm recursos menores que os nossos. Quais devem ser as nossas prioridades, tendo em vista esse quadro geográfico, histórico, populacional, de recursos que o nosso Espírito Santo tem? Eu acho que essa é uma questão importante para a universidade, importante para o quadro político do Espírito Santo, definir prioridades nossas aqui e que a gente vai ter que trabalhar com muito vigor em cima delas, entende? Que são as coisas que nós temos para melhorar a vida da população, melhorar as condições sociais do Estado. Quais os patrimônios que a gente tem? A gente tem patrimônios imensos, Arlindo, imensos aqui, culturais no Estado. Não é? Eu poderia mencionar alguns. Aquele período lá na CEDU, por exemplo, eu aprendi muito sobre isso, entende? As riquezas que nós temos de cultura no Estado, as riquezas de trabalho, de comunidades, entende? Das energias que a gente tem. E aí, voltando lá ao Espírito Santo, à universidade, mas aí não é só para a universidade. E você é uma pessoa que tem um conhecimento muito forte disso, porque sempre você viveu dentro da universidade, mas circulando nesse estado todo. Você é uma pessoa que teve a ousadia de ser candidata a governador do estado. Entende? Então você sabe do que eu estou falando. Esse é um sonho que eu tenho, entende? Da gente fazer essa pergunta para nós. Entende? Qual é a nossa? Entende? Eu acho que a primeira coisa, para a gente chegar à nossa, que o Klinger sabe qual é a nossa, eu sei qual é a nossa, inúmeras pessoas com quem nós convivemos sabemos qual é a nossa. Se você conversar com os nossos nativos, eles sabem qual é a nossa. Se você for conversar com os nossos quilombolas, eles vão saber qual é a nossa. Se você conversar com movimentos sociais, os mais velhos sabem. Mas nós temos um problema que eu acho uma raiz histórica perversa no Espírito Santo. E ela é uma raiz histórica perversa, mas ela é muito recente, que é um apego à monoatividade muito grande. Lá atrás foi a monocultura do café. Quebramos, falimos enquanto Estado, falimos enquanto formação socioeconômica, chegamos à beira do caos, e aí criamos uma nova monoatividade. Já não era mais a monocultura do café, mas era uma monoatividade agroexportadora, a primária exportadora, commodities de baixíssimo valor agregado. E estamos até hoje, quando eu falo estamos, principalmente os nossos governantes, as nossas lideranças, dentre as quais liderança de representações empresariais, e as nossas representações empresariais são de majoritariamente micro, pequenas e médias empresas, mas as nossas lideranças pensam sempre a partir da ótica desses grandes projetos, que são importantes, muito importantes para o Espírito Santo, eu não tenho nenhuma dúvida. Eu sou sempre daqueles, olha, não tem que jogar nada fora, não, a gente tem que chamar isso para a mesa, temos que conversar e temos que dizer no que é que você pode contribuir a mais. Você vale, por exemplo. Em determinado momento, Klinger, a Vale, em vários momentos da história da Vale, a Vale teve presidentes que eram as pessoas com melhor entendimento da geopolítica mundial no Brasil. Eliezer Batista foi um deles. Mais recentemente, o Murilo, que foi presidente da Vale, já agora da Vale, era o indivíduo que mais entendia de China no Brasil, na minha opinião, era o Murilo. E eu ficava sempre ansioso quando é que o governador do estado, quando é que os senadores, quando é que os deputados federais
vão chamar o Murilo e dizer: Murilo, no que é que você pode contribuir para que o Espírito Santo na China não seja visto simplesmente como o local onde está o Porto de Tubarão, onde estão as pelotizadoras da Vale, ou o local onde está a planta da então Aracruz, depois Fibre, atualmente Suzano. Como é que você pode colocar o Espírito Santo no mapa, na geopolítica, aos olhares dos chineses, enquanto Espírito Santo? Né? Ou seja, eu acho que esta é uma questão que nós vamos ter que gramar muito. Eu tenho sido voz chata, persistente, insistente nessa toada, e eu sempre digo que a única forma possível de fazer isso é no entorno de uma mesa, né? Sem qualquer preconceito, chamar. Já perdemos inúmeras ótimas oportunidades de chamar essas empresas para uma conversa mais aberta, não é? Inclusive quando elas tinham um compromisso político maior com o Estado. Né? Vamos só pegar o caso da Aracruz. A Aracruz, até muito recentemente, os diretores da Aracruz moravam em Coqueiral. O Aguiar morava em Coqueiral. Né? Aquele outro, que foi gaúcho, morava em Coqueiral. Né? Hoje, simplesmente não tem mais nenhum diretor da Suzano que mora no Espírito Santo. Até recentemente, até o período da Fibria, tinha um que era o diretor de tecnologia, né, que eu conheci fazendo uma pesquisa sobre sistema de inovação, figura maravilhosa, e que estava morando aqui, mas passava a semana toda em São Paulo. Agora, recentemente, eu soube que ele mudou-se para São Paulo. Ele mudou-se para São Paulo e o forte dos laboratórios da então Aracruz e depois da Fibra também mudaram. Ou seja, nós perdemos uma qualidade de conhecimento porque foi-se embora. E eu não vi ninguém, nenhuma autoridade do Estado, não é dizer que não podia ir, mas eu não vi nada anterior que pudesse dizer: olha, agora a gente podia fazer alguma coisa. Então, eu acho que para a gente, como você estava conversando no final do bloco passado, se é para a gente fazer essa separação, se é para nós termos a República independente do Espírito Santo, né, eu acho fundamental que a gente passe um ramo nessa coisa da monoatividade. Foi monocultura do café, é monoatividade na economia como um todo, né? Porque é basicamente essas da exportação de commodities com baixo valor agregado, mas ela também continua como monocultura. Você vai hoje lá no seu sul do Espírito Santo, continua monocultura. Agora, com café de qualidade, sim, mas continua monocultura. Quando não é monocultura do café, é monocultura do pasto. Não é? Se você vai ao norte, tem muita monocultura do eucalipto, ou monocultura da pimenta do reino. Você acompanha o Estado. Então, eu acho que a gente tem que... e eu lamento muito isso, porque tem uma série de atividades loucas para brotarem, loucas para serem valorizadas, e que tem muito pouca visibilidade interna no Espírito Santo. Muito pouca visibilidade. Até aqueles que saem da universidade, né, e que vão trabalhar aí com as suas empresas intensivas em tecnologia, qual é a visibilidade que eles têm? Klinger, o nosso querido contemporâneo de Universidade Bené, uma empresa maravilhosa. Qual foi a visibilidade? Automática. Automática. Uma das primeiras no Brasil a ter o touchscreen para o quê? Para a oficina mecânica. Olha só que negócio maravilhoso. Onde é que está a visibilidade disso? Onde é que esse moço foi chamado por um governador de estado para você? Porque eu gostaria de ver essas pessoas numa mesma mesa. Eu não quero ver essas pessoas na mesma mesa, não tenho nenhuma fantasia de imaginar que essas pessoas viessem a ficar numa mesma mesa todo mês. Mas, quem sabe, uma vez por ano. Olha, vamos passar 3 dias em Vitória. Vocês vão comer ótimas muquecas extraordinárias
torta capixaba, vocês vão comer uma galinha molho pardo diferente, vocês vão comer um socol diferente, ou seja, poderiam fazer, e aí essas pessoas se internalizam. Porque não houve uma época, e você foi aluno da engenharia, onde os engenheiros da Vale davam aula na engenharia. Eram eles as peças fundamentais. O curso de administração da nossa universidade foi criado graças ao esforço pessoal de Reinaldo Broto, que era funcionário da Vale, e a Vale colocou à disposição para ele pensar o curso que interessava a Vale. Quantos cursos da então Escola Técnica Federal do Espírito Santo, hoje IFES, foram criados a partir da demanda de CST, de Vale, etc. Ou seja, eu acho que a gente tem que voltar, eu gostaria muito de voltar a ter uma oportunidade. Os governadores, principalmente os governadores, se colocarem de forma menos subordinada a esses interesses, não é? E chamá-los mais à sua responsabilidade, não é? Porque senão fica essa história de, olha, eles dizem, aí o governo corre atrás. Então, se a gente for construir esse Espírito Santo separado, eu acho que esse Espírito Santo precisa chamar as empresas que têm sede em São Paulo. Hoje a Suzana é São Paulo. Mas, você tem uma grande operação no Espírito Santo. E eu não quero que ela seja apenas no Espírito Santo, eu quero que ela seja também do Espírito Santo. O Porto Tubarão não é hoje a coisa mais importante da Vale, mas eu quero. Seu Mittal, vem dar uma chegadinha aqui, sai de Luxemburgo, vem aqui, vamos conversar. Nós não mordemos, não, nós queremos conversar. Pessoal da Petrobras, vem cá conversar conosco. Ou nós vamos a vocês e vamos conversar e vamos ter um outro tipo de demanda, que não essa que vocês nos demandam e pedem à universidade para montar um laboratório de química fina, financia e praticamente impõe uma agenda de pesquisa. Então, eu não sei se eu te respondi, mas eu acho que a primeira coisa que a gente precisa ter é um banho forte de sal grosso para ver se a gente se livra dessa coisa, desse apego à monatividade. Arlindo, eu não estou querendo me independer do Brasil, não, entende? Eu só estou dizendo que essa reflexão a gente tem que fazer. E como inserir essa reflexão nas estratégias brasileiras, é claro. Você tem, eu costumo brincar que na região sudeste tem um estado, que é o Espírito Santo, e 3 países, que é São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Isso, no parlamento, por exemplo, tem uma repercussão muito grande. A gente não é uma bancada do Nordeste. A gente não tem uma Sudã, entende? Não é verdade? Eu, inclusive, faço uma brincadeira. Normalmente, quando eu vou apresentar... Você sabe que eu pesquisei durante muito tempo arranjos produtivos locais, sistemas de inovação, e sempre fazia parte de uma rede de pesquisa que é coordenada pelo Cassiolato, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e todas as vezes que eu ia apresentar algum trabalho, eu dizia, olha, antes de qualquer coisa, deixa eu apresentar o Espírito Santo. O Espírito Santo é um lugar que fica entre a Escola de Samba do Rio de Janeiro, o do Bahia, não é o torresmo de Minas e o Oceano Atlântico. Para as pessoas terem uma ideia, né? Porque quando a gente fala do Espírito Santo lá fora, e você que é pesquisador, você que foi estudou e estudou lá fora, você sabe, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. Eu sou da época, Clinge, que a gente a gente viajava para São Paulo, para o Rio, e pedia uma ligação telefônica. Não é? Aí você estava no quarto do hotel, pedia, por favor, quero ligar para a Vitória. E, invariavelmente, em São Paulo... Vitória da Conquista. Mas, Arlindo, deixa eu só para completar isso aí. Eu acredito que o nosso estado é diferenciado. Eu sempre falo isso. Tem São Paulo, Santa Catarina, mas nós somos o único estado brasileiro que faz parte da Santíssima Trindade. Isso é lá em cima, cara. Entende? Então, como organizar essas forças que nós temos, culturais, essas possibilidades econômicas, sociais, para a gente aí olhar aquela parte da Universidade Federal que é do Espírito Santo. Entende? Eu acho que esse é um desafio que continua.
continua e vai continuar, não é? As coisas estão mudando muito rapidamente, como trazer coisas novas. E aí eu acredito que ao longo do que eu pude trabalhar nessa geração nossa, né, que viveu a universidade nessa grande mudança, hoje você ter bolsas de pesquisa dentro da universidade, etc., isso é comum. Não é? Há algum tempo atrás era uma briga monstruosa para ter acesso a uma verba de laboratório. Uma saída que a gente conseguiu foi para justificar que o Espírito Santo deveria ficar junto com o Nordeste nos pleitos junto à CNPq, CAPES, FINEP, etc. Né? Hoje tem até uma rede, né, de pós-graduação ligada às universidades nordestinas para isso, porque a gente ficava no meio desses 3 países aqui. Mas eu tive a oportunidade de participar de momentos desse tipo aqui no Estado, e isso é uma questão pessoal minha, de uma dedicação, quer dizer, aí estou falando com você aí como amigo e tudo, naquela faixa que você está no ensino superior, não é isso? O que eu vou fazer, etc. Foi uma época muito conturbada, você lembra? Eu estava no Rio de Janeiro, na PUC, aquelas manifestações, e você tinha, era exprimido lá, e aí, você vai gritar o povo unido derruba a ditadura ou o povo armado derruba a ditadura? Né? Era um negócio assim, o dia a dia nas universidades era isso. Né? E a gente lá na PUC tendo aula de manhã e de tarde, de segunda a sábado, cara. Né? Um lugar de um rigor, assim, de uma qualidade de formação, aquilo foi muito importante para mim. Mas aí, naquele conflito todo lá, eu tomei uma visão pessoal de que eu ia fazer a minha luta pessoal, digamos, de esforçar para melhorar a vida da comunidade, etc., que é uma coisa que sempre me acompanhou muito na área de ciência e educação, entende? Eu achei, esse vai ser o meu campo de trabalho, é aí que eu vou me dedicar. E aí eu tentei sempre me envolver nisso aqui no Estado de uma maneira muito efetiva, entende? Desde que aí eu terminei o mestrado, depois voltei para aqui, depois fui para o curso de doutorado lá na Inglaterra, né, num lugar, uma tradição enorme de pesquisa, né? Convivi com pessoas lá que me ensinaram muito, aprendi muito, entende? E sempre que possível a gente batia isso aqui, né? Então, aí a gente juntou grupos de pessoas que fizeram essas coisas, né? E eu sempre tentei participar muito, né? Eu me lembro que logo que saiu a Constituição Nova, em 88, né, nós começamos uma luta de colocar isso aqui na Constituição do Espírito Santo, uma verba para pesquisa, a exemplo da FAPESP, etc. Foi uma briga política enorme. Né? E aí, quando a Constituição estadual foi aprovada, ela tinha esse artigo, mas esse artigo foi questionado lá em Brasília como inconstitucional, etc. E aquilo demorou e tal. Mas, mesmo antes disso, nós já tínhamos trabalhado, até eu e Álvaro ajudamos a montar isso, um projeto para colocar isso na Constituição Estadual, mesmo antes da federal. Entende? É claro que o projeto partiu da Assembleia, então ele não podia ser aprovado. Entende? Mas já foi um esforço. E depois disso, a Constituição Estadual previu, e quando foi liberado lá no Supremo Tribunal, não pode ter na Constituição, a gente começou a briga aqui de regulamentar isso, criar o Conselho Estadual. Né? Na época, eu estava na extensão, o Mil estava na pesquisa, a gente vivia lá no centro da cidade, rodando na Assembleia, no Palácio, tentando ajustar isso e a Assembleia aprovar. Tem até um episódio curioso, que um dos líderes lá da Assembleia, a gente ia conversar com ele, e falava. Uma vez ele chamou a gente, falou: olha, eu tenho conversado por aí sobre esse negócio de conselho de ciência e tecnologia, ninguém fala mal a respeito, todo mundo fala bem. É assim. Então, vocês aceitariam que tivesse uma representação da Assembleia também nesse conselho? Falamos: ótimo, porque vocês aqui
vão tratar dos orçamentos do Estado, etc. Belíssimo isso, entende? Isso deu assim, um impulso para aprovar o Conselho Estadual de Ciência e Tecnologia fantástico, entende? E, então, é essa briga aí que essa geração nossa teve, né? E eu admiro muito o trabalho que você fez, porque você estava na universidade, mas você tinha essa visitação, esse conhecimento local, né? Vem do interior do estado também, né? Tem essa cultura do interior que veio para a capital, né? Da gente tratar esse estado de uma maneira diferente, né? E usar toda a potencialidade dele. Por exemplo, uma coisa na SEDU que me impressionou, né, é a diversidade cultural no Estado. Por exemplo, eu acho que nós temos um patrimônio aqui no Estado, por exemplo, que é a questão da agricultura familiar. O Clínio, Se você olha bem, a gente não tem monopólios de terras gigantescos aqui no Estado, né? esse é um tema que, mais do que me interessa, me permite só a gente fazer uma breve Não, interrupção, tudo bem, e aí tudo bom. já vamos retornar. Você começa com MPA, que me é muito. Você começa com agricultura familiar e provavelmente eu vou colocar alguma coisa sobre o MPA. Mas que bom Tudo que bem, você fez isso. Um minuto só. tudo bom.